Vamos começar? Gente, primeiro tipo de óxido, então não esquece, óxidos são quaisquer compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Então vamos lá, primeiro tipo de óxido, vamos classificar assim, óxidos ácidos. Óxidos ácidos, chamados também de anidridos. Você sabe que conceito é esse? Óxidos ácidos são quaisquer óxidos que, quando misturados com a água, se transformam em ácidos. Por isso, obviamente, o nome deles são óxidos ácidos. Reagem com a água, produzindo ácidos. Só um detalhe, só para você colocar aí do teu lado, para você ficar atento, tá? São esses óxidos, que a gente nem começou a falar ainda, que quando estão no estado gasoso, quando são gases, são responsáveis pelas chuvas ácidas. Porque observa que a chuva ácida acontece quando? Quando chove. Então o que tem na atmosfera para provocar esse tipo de acidez na chuva? Óxidos ácidos, gasosos. Então a hora que eles reagem com a água, a hora que cai a chuva, eles reagem com a água e precipita sob a forma de uma chuva ácida, tá? Assunto muito importante, por exemplo, para o Enem, né? Que sempre cobra essa química, esses problemas ambientais, tá? Então fiquem mais atentos do que nunca para os óxidos ácidos, porque tem esse viés ambiental, tá legal? Vamos lá. O mais importante de tudo, a questão do reage com a água e forma ácido, vocês vão ver agora, tá? É muito fácil, ninguém erra isso. Mas o problema qual é? É identificar um óxido ácido. Então vamos lá. Identificação de um óxido ácido. O oxigênio normalmente está ligado a metal. O oxigênio normalmente está ligado a um ametal. Como o oxigênio é ametal mais ametal, os óxidos ácidos são moleculares, ligação covalente, tá? Então essa é a base desses óxidos, o oxigênio ligado a metal. Vamos dar um exemplo aqui, ó. CO2 é um óxido famoso, ele é um óxido ácido. Vamos colocar outros, até importantes da chuva ácida aí. O SO3 é um outro óxido ametálico, olha lá, oxigênio e enxofre, tá? Só que tem situações, tem alguns casos, né? Não gosto de dizer muita exceção, porque tem explicação, né? De o óxido ser metálico e ser ácido. Acontece, desde que os metais tenham um NOx muito alto. Dá uma notada nisso aí. O oxigênio está ligado a metal, mas em alguns casos o oxigênio está ligado a metal, mas o metal tem que ter NOx alto. Beleza? NOx alto do metal é mais 5, mais 6 e mais 7. Dá uma olhada para esse aqui. Manganês é um metal de transição, mas é um metal. Olha lá, é um óxido e o manganês tem NOx mais 7. Dá uma olhada aí. Tá bom? NOx alto do metal, isso também é um óxido ácido. Continuando. Aquilo que eu falei para vocês, reagem com a água formando ácidos. Então é a parte mais fácil da aula de óxido ácido. É só saber somar. Pega o óxido e soma com a água, caso seja pedido a vocês que façam a reação. Equacione a reação do óxido tal com água. Você observou que esse óxido é ácido? Vai lá e soma água nele, tá? Somar mesmo, gente. Então, quem é o ácido formado? H2CO3, tá? Quem é o ácido formado aqui? H2SO4. Quem é o ácido formado aqui? H2MN2O8. Preste atenção aqui especial nesse último. Observa que essa molécula formada, ela está divisível. Então, por favor, divida ela, tá? Se tiver a quantidade de átomos par, né? Então, na verdade, são 2 mols do HMnO4. Vê se está certo, pessoal. Beleza? Esses são ácidos. Observa que de uma vez só a gente está falando em óxidos, mas a gente já está abrindo ácidos também, que é uma outra função inorgânica, tá? Então vamos lá. Agora, na sequência, nomenclatura desses óxidos. Como é que a gente dá nome a eles? Tem uma maneira de dar nome a eles que é muito simples, que é uma maneira que eu não vou nem escrever. Vê se você entende.
Você coloca um prefixo que indica o número de átomos de oxigênio e depois bota o nome do elemento que está ligado a ele. Este é o dióxido, entende? Dióxido, 2 oxigênios. Dióxido de carbono. Todos conhecem com esse nome. Esse seria o trióxido de enxofre. Esse é o heptóxido, hept de 7, né? Heptóxido de dimanganês. Isso é uma nomenclatura válida, embora em alguns casos ela não é usada. Por exemplo, no caso do dióxido de carbono, o pessoal usa, mas na verdade, por eles serem óxidos ácidos, eles têm uma nomenclatura específica que eu, obviamente, gostaria que vocês dominassem. E essa nomenclatura a gente vai precisar do NOx. Observa que o NOx é importante. Tenha sempre do seu lado aí uma tabela periódica, hein? Porque a gente precisa dela para determinar, para deduzir NOx, tá? Vamos lá. Então eu preciso do NOx. Essa nomenclatura específica tem como orientação esse nome aqui, pessoal, anidrido. Então, sabe qual é o nome dessa substância aqui na nomenclatura específica dos óxidos ácidos? É a seguinte, ó. A palavra anidrido, eu acho que eu vou até apagar, deixa eu deixar livre isso aqui. A palavra anidrido, deixa eu botar aqui embaixo. E depois, em função do NOx do carbono, a gente vai arrumar um sufixo, uma terminação para ele. Funciona assim. NOx do carbono, pessoal, oxigênio mais eletronegativo, família 6A, menos 2. Total, menos 4. Quanto falta para dar zero? Mais 4. Então, mais 4 é o NOx do carbono nesse óxido. Pronto. Agora, para a gente saber a terminação, a gente precisa saber se esse NOx mais 4 é o máximo que o carbono pode ter ou não. É fácil demais. Pega a sua tabela periódica e vai ver a família que o carbono está. Pegou? O carbono está na família 4A. Quem está na família 4A tem 4 elétrons na sua camada de valência. E, se tiver que perder, só pode perder quantos? 4. Então, se ele perdeu 4, é porque ele está no seu NOx máximo. Então, como é que funciona? Maior NOx do cara, você vai usar uma terminação ICO. Se não for o maior NOx do cara, você vai usar uma terminação OSO. ICO para maior, OSO para menor. Sendo assim, sabe qual é o nome desse óxido? Anidrido carbônico. Por que ICO? Porque está no maior NOx.